Este espetáculo, na verdade, já surgiu há algum tempo. A ideia era para ter já acontecido antes da pandemia. Na altura eu estava a começar a construir, a escrever o texto. E interessava muito esta ideia de falar, de pensar sobre uma empresa na qual existissem funcionários que são contratados para se fazerem passar por aquilo que alguém os decidisse chamar. Que brincava também muito com a própria ideia do trabalho de ator e porque eu percebi que nos meus espetáculos existe sempre muito, em todos eles, uma ideia quase de pessoas que de alguma forma vão ascender ou que se transformam ou personificam outras figuras. Porque tinha, por exemplo, no Fuck Me Gently, que era sobre encenadores que iam reencarnar no corpo de outros atores, no I'm Still Excited, dois atores que entravam para fazer de mim e da Rita, então existia sempre muito esta coisa que existem sempre figuras que se vão fazer passar por outras. Então interessava-me de repente quase esta ideia de uma premissa de ser uma família na qual está situada uma intrusa, neste caso uma funcionária da empresa que se está a fazer passar por uma criança que faleceu recentemente nessa família e trabalhar um pouco essa dinâmica de uma família que estivesse em total ruptura e que talvez esta possibilidade de ter a filha mais nova de volta, mesmo que num plano ficcional, fosse a única chance de uma certa paz e de uma certa união. Olha, o título surgiu, foi assim daquelas coisas que surgiu e agradou-me logo a ideia, tem assim algo meio irónico, meio provocatório, porque existe esta coisa que é uma promessa que é feita meio às crianças, às vezes de se te portares bem, o pai a seguir faz-te isso, se te portares bem, a mãe leva-te ali. Então era esta ideia de repente de brincar com este símbolo tão de marketing, tão capitalista da marca McDonald's, de repente, e esta coisa de que no fundo acaba por brincar, eu não posso revelar demasiado, por isso é aqui tricky de explicar, porque acho que no final do espetáculo percebe-se melhor o porquê do título, mas esta ideia de a Rita, enquanto boa funcionária da empresa, fazer um bom trabalho e ter uma recompensa, algures. E então daí a brincadeira com este título de se te portares bem, neste caso se fizeres bem o teu trabalho, vamos ao McDonald's. Até porque aqui surge muito como um símbolo meio infantil e como ela está a fazer-se passar por uma criança, tinha, para mim adquiria essa carga. O espetáculo, na verdade, ele tem mais ou menos duas partes, aparentemente distintas, mas que acabam por se unir no final. A primeira parte, acho que ele aparenta ser quase um drama familiar, ou seja, a ideia era situar quase. Tem algo de novelesco, de certa forma, a estrutura, a ideia da família, as dinâmicas que surgem, esta instabilidade que está tão entranhada, há uma toxicidade que está tão entranhada nas relações que eles têm uns com os outros e interessava-me muito explorar isto, de como é que existe, porque supostamente a família não é pensada como o seio de nurturing, caring, de afeto, ou seja, de cuidado, de amor, e de repente se os inimigos fosse a própria família e ali estivesse exatamente o sítio de ruptura. Então interessava-me muito trabalhar essa dinâmica, porque eu acho que uma família será sempre um potencial, trabalhar sobre família será sempre um potencial criativo inacreditável. Então interessava muito isso e eu falo muito nos meus outros espetáculos sempre sobre a dinâmica, sobre a posição dos filhos que perderam pais. E neste espetáculo interessava, embora seja sobre uma família que perdeu alguém, que estivesse mais focado na ideia de uma mãe e da perda que teve relativamente à filha e de como isso adensa de repente e destrói as relações que ela tem com a restante família. Acho que foi um pouco daí. Sim, vai variando. Neste caso, o texto já estava escrito há muito tempo. Ele já foi escrito especificamente para cada um dos intérpretes. Eu gosto sempre de escrever a pensar nas pessoas. Por exemplo, a minha criação anterior, o Lisbon Sisters, eu escrevi o texto juntamente com o elenco. Ou seja, eu tinha o arco do espetáculo, mas o conteúdo de cada momento foi construído com elas. Elas estavam como coautoras do texto. Este aqui, o que me interessava é, mais do que se calhar noutros trabalhos meus, segue mais fielmente uma estrutura textual, mas ao mesmo tempo existe um outro lado em que existe uma vibração e aqui nós apostamos muito, eu quero muito trabalhar uma ideia de simultaneidade de quadros que acontecem em simultâneo, uma ideia de um caos, de uma não comunicação que acontece praticamente o espetáculo todo, ou que não acontece a grande parte do espetáculo, e nós tivemos três residências artísticas na Inestética, no Palácio de Sobralinho, no Espaço do Tempo e no Devir Capa. E grande parte do processo foi construído ao longo dessas residências. Por isso foi assim bastante intenso, foi mais ou menos um mês e meio de processo. Foi muito intenso, mas foi muito focado nas residências. Mas já era um espetáculo que eu já tinha uma ideia muito concreta de para onde eu queria levar. Mais do que se calhar outros em que eu começo a desenvolver com as pessoas, este aqui eu já sabia muito concretamente
a estrutura dele. Hum. Olha, ainda não sei bem por acaso. Existe algo de. Claro que é uma brincadeira, como nós, enquanto sociedade, acho que estamos a caminhar um pouco para aí, que de repente, ou seja, vivemos em tempos em que é tudo muito rápido e a ideia de se calhar ser mais fácil a comunicação humana e a interação humana acontecer num prisma de ficção em que eu sinto que a comunicação é uma coisa que está a falhar tremendamente, de forma geral. Daí esta ideia de eu ir a uma empresa para se calhar arranjar alguém para ser meu amigo durante uma semana, ou seja, de repente as relações humanas parece que estão a esfumar-se e vivemos tempos muito sensíveis, onde verdadeiramente tem havido uma grande abertura de pensamento e tudo mais, mas isso traz um lado incrível das pessoas começarem a pensar e a falar sobre as coisas, mas traz um outro lado onde eu sinto que está tudo a vir um pouco atrás, está tudo tão rápido que está tudo a ser assim, e vivemos muito esta cultura de cancelamento, é uma coisa que está muito presente nos tempos que vivemos, então de repente este espetáculo interessa-me que também tenha uma zona meio de risco e ele próprio também se coloca num sítio de... Há um certo perigo, há uma certa crueldade que impera nele, porque para mim também é uma forma de repensar quase os tempos que vivemos, o que é adequado ou não adequado de hoje em dia se falar. E mais uma vez, isso ser situado no seio da família é algo que para mim tem mais força exatamente por isso. Mas acho que é isso, acho que de alguma forma, se calhar enquanto sociedade estamos a caminhar um pouco para aí, em que se calhar as nossas relações e a nossa comunicação terá que ser assim num prisma muito ficcional, algo meio muito rápido, tudo muito sôfrego. Sinto que estamos em tempos muito sôfregos, em que tudo tem de acontecer, tem que ser tudo muito rápido. Não há tempo para instalarmos nas coisas. E o próprio espetáculo também interessa-me esta ideia de... Ele tem algo quase de uma odisseia, de algo meio de... Há algo de épico nele, na estrutura, na duração, na estrutura que ele vai adquirindo ao longo do espetáculo, que interessa-me também esta ideia de pensar também o que é isto, estarmos mesmo algum tempo ali numa casa, numa família e de sermos obrigados a estar ali com eles. E o tempo às vezes é uma coisa quase inerte. Às vezes parece que o tempo não passa e isso são... Não sei se respondi à questão, mas pronto, foi... Não sei, eu por natureza acho que sou uma pessoa algo pessimista, mas eu acredito no... Isto pode soar muito cheesy, mas eu acredito que o amor e a relação entre as pessoas verdadeiramente é onde está a solução para tudo. E eu acho que se nós conseguirmos verdadeiramente focarmos nisso e agarrarmos a isso e bebermos disso, bebermos e darmos de beber uns aos outros, eu acredito que talvez aí possa, que o futuro talvez sim seja algo de bom e que eu vejo com alguma possibilidade de otimismo, mas acho que temos que fazer um grande caminho enquanto sociedade, uns com os outros. Acho que temos assim um longo caminho a trilhar. E se nós estivermos só num sítio de permitir-nos crescer, permitir-nos estar mais atentos uns aos outros, permitir-nos ser confrontados e questionados, isso não ter que ser uma coisa má, e com isso também avançarmos e desenvolvermos e crescermos enquanto seres humanos, acho que isso, para aí, parece-me ser o caminho. Não querendo ser muito moralista, mas sendo, talvez, mas parece-me que talvez passe por aí a solução. Mário, muito obrigado. Obrigado.